Olá, pessoal, boa tarde. Hello, people. E aí, como que vocês estão? Eu entrei, tive que sair porque minha conexão estava muito ruim. Me falaram que não estava conseguindo me ouvir. Eu espero que agora meu áudio esteja saindo. E agora? Agora tá ok? Agora o áudio tá saindo? Agora tá ok? De boa pra casar, tá ok? Ah, tem áudio? Ai, que bom! Eu não sei se é a minha internet, porque aqui na minha casa eu tenho 2 pontos de internet. E quando eu venho pra cá, porque eu achei que ficou legal fazer nesse espacinho a internet, eu troco. Ai, obrigada, de boa pra casar, muito obrigada. E eu troco, sabe, a rede, e eu esqueci hoje de trocar. Ainda bem que você me avisou, muito obrigada mesmo por ter me avisado. Bom, pessoal, com esse meu entra e sai, a gente perdeu aí uns 4 minutinhos só da live, mas prometo recuperar eles, tá? Não vou sair antes de recuperar esses 4 minutinhos. Bom, e aí, como que vocês então? O pessoal já tá entrando, né? Como que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. A semana passada eu fiz uma live, falei pra vocês que provavelmente essa semana ia acontecer de novo e deu super certo, eu gostei e provavelmente pro mês que vem tudo indica que a gente vai continuar tendo os nossos encontros semanais aí uma vez por semana. Eu tô achando que uma live de 30 minutos tá ok, o pessoal não comentou que tá muito tempo. Se for muito tempo para vocês, por favor, vocês me mandem sugestões. Joyce, olha, 30 minutos tá ficando muito longo, né? Ai, se quiser me mandar sugestões, né? Ai, 15 minutinhos, lives mais curtas, nem que seja 2 vezes por semana. Tô aberta a sugestão, tá? Eu quero, com toda certeza, entregar conteúdo para vocês, mas que seja tranquilo para que vocês possam aproveitar, possam assistir as lives, né? Que deem realmente para vocês pegarem essas dicas, né? Porque às vezes 30 minutos acabo jogando muitas informações e às vezes não é tão legal, às vezes é melhor que seja menos tempo. Aí vocês vão me falando aí, o meu termômetro é vocês. E quando vocês não falam nada, eu acho que tá tudo ok, aí eu vou continuando. E a hora que não ficar legal para vocês, vocês me dão, por favor, essa resposta. Podem me mandar aí sugestões, né, mensagens pelo direct. Tô aqui, todos os ouvidos à disposição. Bom, vamos lá, né? A semana passada eu comecei a falar para vocês sobre planejamento, né? Então, a semana passada eu comecei a abordar o começo de como a gente desenvolve um planejamento. E falei para vocês também que isso tá bem em evidência, acredito que todos estão percebendo e sentindo. Tudo que fica muito tempo, né, acaba tendo uma transformação, né? Então, o começo sempre é muito difícil, mas depois de um tempo a gente começa a entrar numa fase de adaptação. E eu falei para vocês que já tem mais de um mês que nós estamos vivenciando uma fase diferente na nossa vida, né? E essa fase pode sim, no final de tudo, trazer para todos nós novos hábitos, novos costumes, né? E que de repente receber em casa pode ficar muito evidente, né? E as pessoas podem querer muito realmente receber em casa. Elas podem querer dar um tempinho aí de se encontrar com os amigos em restaurantes, né? E combinar para receber em casa, justamente por conta do que a gente está vivenciando. E quem não tinha o hábito, né, o costume de receber em casa, pode nessa situação ficar um pouco perdido, meio confuso, né, de como se organizar para que isso transcorra tudo de uma forma leve, fácil e tranquila. Por isso comecei a falar sobre planejamento, né, na live passada. E hoje vamos continuar, né? Na live passada eu consegui abordar alguns detalhezinhos com vocês. Eu comecei a falar, né, sobre essa questão dessa nova adaptação e dessa nova chance de muitas pessoas começarem a receber em casa. Falei também para vocês verificarem, isso é muito importante, quando a gente vai receber, qual que é o real motivo da gente estar recebendo aquelas pessoas. Porque a nossa entrega para aquele momento tem que ser uma entrega, sim, mas uma entrega verdadeira, né? E a gente tem que também gostar daquilo que a gente está fazendo, né? Tudo que a gente faz, a gente põe amor, põe carinho, quando a gente entrega isso. Se a gente não faz com esse sentimento, a entrega vai ser do sentimento que a gente fez e o nosso convidado vai sentir isso.
Não é isso que a gente quer. Então, analisar o real motivo do porquê que eu vou receber. Por que eu quero receber? Qual que é a verdadeira intenção de eu passar esse momento com essas pessoas, né? Realmente estou preparada para isso? Então, analisar o verdadeiro motivo para a gente poder receber. Falei para vocês também sobre a questão do perfil dos convidados. A gente tem que também ficar bem atento em relação a isso, porque dependendo do estilo de convidado que a gente tiver, se a gente tiver um grupo onde tem muita diferença entre eles, isso pode ser um problema aí no decorrer da sua recepção, né? Você pode aí ter alguns probleminhas e no final das contas ela não ser aquilo que você tanto desejava, porque talvez você olhe para aquele momento como um momento em que todo mundo fique junto e de repente no final das contas você vai ter vários grupinhos separados e eu acho que não é isso que você deseja, né? Então analisar realmente o perfil dos seus convidados, né? Ver se realmente tem a ver um com o outro, né? Esse convidado com esse outro que eu quero convidar tem conexão, né? Vai dar certo? Tem assuntos que eu posso colocar que tem em comum entre a área deles, profissionais, ou seja o que for. Então, é bom a gente analisar o grupo nosso de amigos que a gente tem, se a gente pode realmente conciliar todo mundo junto. Então, é muito interessante a gente analisar, sim, o perfil dos nossos convidados. Falei para vocês também sobre a questão da apresentação, né? Você, como anfitriã, a hora que você vai receber os seus convidados em casa, bem interessante, né? E é muito legal, de muito bom tom, você, quando eles não se conhecem, quando não é uma turminha onde todo mundo já se conhece, você sabe que eles têm algo em comum, mas eles não se conhecem pessoalmente. Você, como anfitriã, assim que o seu convidado chegar, é bem interessante que você apresente aqueles convidados às outras pessoas, né? Olha, Thaís, essa é minha amiga Fabiana. Olha, Fabiana, essa é minha amiga Thaís. Sabia, Fabiana, que a minha amiga Thaís tem uma loja de roupa? Você trabalha numa loja de roupa, né? Já começar a jogar algo em comum que eles têm, para que dali possa já começar, né, a ter um diálogo, já começar a ativar uma conversa. Então é bem interessante. Toda vez que você vai juntar amigos seus que não se conhecem, é interessante você apresentar todos eles um a um e também já começar um assunto para que eles vejam que tem coisas em comum e que dali nasça uma amizade. Então isso é bem interessante. Não esquecer de sempre apresentar um ao outro e já mostrar o que eles têm em comum para prolongar ali um diálogo, né? Falei para vocês também sobre a questão da lista dos convidados, né? Disse para vocês sobre a lista dos convidados que a partir do momento que você decidiu fazer a recepção, você sabe qual que é o real motivo para você desenvolver aquilo, você viu o que você quer, né? Você analisou o perfil dos convidados, você viu que tem tudo em comum, né? Que dá para você fazer, você precisa de pôr isso numa lista, começar a colocar no papel. Começa a escrever se são 10 convidados, se são 5, que é para você não se perder diante da hora que você for começar a organizar de fato a sua recepção, né? Então você vai colocar o nome de todos na lista para que fique em evidência a quantidade de convidados que você vai ter para aquele dia, né? Que você quer receber aí na sua casa. Bom, e falei para vocês também sobre a questão das comidas, do cardápio que você precisa desenvolver, né? Sobre comidas e bebidas, né? E o quanto a gente tem que ter um olhar aí atento para isso, porque às vezes aquilo que a gente gosta e acha que vai ser um sucesso pode ser talvez ser um desastre, né? Seja na comida ou seja na bebida, né? A importância do diálogo com o nosso convidado, né? Ainda mais quando a gente não teve nenhum contato ainda, né? Então, às vezes a gente tem um prato que a gente acha super especial, né? Um prato que é tradicional na família, que é um prato que você faz só para pessoas especiais, né? E aí você vai receber aquela visita pela primeira vez e você acha que vai ser muito bom você fazer aquela entrega, porque é o prato especial da família, é o tradicional. Só que aí você tem que ver se aquela pessoa pode se alimentar, né, daquilo que você vai se servir. Então, sempre ficar muito atenta em relação a isso, né? Será que isso que eu quero tanto servir para ela, que para mim vai ser uma forma de demonstração de carinho, ela vai poder compartilhar junto comigo? Então, a atenção na hora, né, da gente desenvolver o nosso cardápio, né?
seja da comida ou seja da bebida. Então, tudo isso que eu falei para vocês agora foi tudo abordado na live anterior, né? No começo do nosso planejamento. E hoje, claro, a gente vai falar de assuntos diferentes, é lógico, né? Então, hoje, bom, tem tantas etapas para falar sobre, né? Sobre esse momento aí com os amigos, sobre a forma para receber, né? Sobre esse planejamento. Vou falar o máximo que eu conseguir de detalhes, mas tô achando que vai ficar detalhes para a próxima live. Eu acho que a gente vai ter que se encontrar semana que vem e vai ficar detalhes para semana que vem também. Mas vamos lá, né? Bom, hoje o que eu pensei? Eu pensei em abordar sobre lavabo, que é algo que eu falei no meio da live da semana passada. Vou falar sobre arranjo central de mesa. Isso também tá dentro da nossa recepção, né? Escolha de itens à mesa, eu acho que é super interessante. E aí, conforme for dando, eu vou abordando mais, vou abordando mais detalhes, beleza? Bom, então eu já fiz ali a minha lista, né, de convidados, já sei quantos convidados eu vou ter, certo? Bom, eu falei que eu ia falar sobre lavabo. No dia da minha recepção, eu tenho que ter um olhar, um cuidado com todos os detalhes, né? Inclusive aonde o meu convidado vai passar, por onde ele vai transitar dentro da minha casa, onde eu vou promover, vou ali fazer a recepção, né? Então suponha-se que de repente o meu convidado, na hora que ele chegar na minha casa para o dia do evento, ele vai entrar pela entrada principal da casa, ele vai passar pela sala, para depois ele ir para minha área de lazer, aonde vai ser ali o momento que eu vou ter com todos eles, que vai ser desenvolvido toda a recepção. Bom, então eu tenho sempre que pensar nesses detalhes. Então, se o meu convidado, na hora que ele chega, ele passa pela porta de entrada, ele vai ver o hall de entrada da casa, ele vai ter um banheiro que eu vou deixar para o meu convidado usar, ou um lavabo que seja disponível para ele, né? Então ele vai passar, vai ter esse lavabo, ele vai passar pela sala até chegar no lugar da recepção. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar todo esse caminho dele, onde ele vai percorrer, todo arrumado. Então tem que ter esse cuidado, né? Então, ali no meu hall de entrada, próximo da porta, se assim tiver e eu tiver um aparador, de repente, se eu for, como a gente vai falar de arranjo central de mesa, então se eu for, de repente, desenvolver algum arranjinho para mesa, for fazer algum arranjo com flores, eu posso aproveitar e também disponibilizar logo na minha entrada um arranjinho de flores, utilizar o mesmo tema e colocar também na minha entrada, né, um arranjinho floral, um arranjo de flores. Posso fazer isso também. Se eu não tiver flores, eu posso fazer o quê? Colocar velas aromatizadas, fica super aquele cheinho, né? Posso deixar uma vela também ali acesa, né? Ou posso também, se eu não quiser, deixar apenas como a decoração tradicional que existe no meu aparador, posso também. Mas eu tenho que ter esse olhar, esse cuidado de que esteja tudo organizado. Depois ele vai passar pela sala, que a sala esteja toda arrumada. Se eu tiver flores naturais para colocar na minha mesa ali central da sala, eu coloco, eu disponho. Se eu não tiver só os detalhes da decoração tradicional, ok, perfeito. O importante é que esteja por onde o meu convidado passar, que esteja tudo organizado, que esteja tudo arrumado, que ele passe e que tenha uma boa impressão de que tudo está arrumado e organizado. E se eu não quero utilizar nada para decorar no dia, que no caso seriam as flores, eu deixo tudo organizado com a decoração que eu tenho, mas eu posso espirrar, né, um spray, um cheirinho no ambiente que fica muito gostoso e agradável. Ele entrar na sua casa, já sentir aquele perfume, aquele cheirinho, faz toda a diferença. Então eu posso espirrar esse cheirinho. Bom, ele passou pela casa, mas aí não vai ser dentro da minha casa, dentro da minha residência. Então ele passou no decorrer todo da casa, chegou lá onde vai ser o evento, né? Bom, aonde vai ser o evento, como eu falei pra vocês que eu ia falar sobre lavabo, né? Vou falar agora sobre o lavabo. Ele chegou lá onde vai ser o evento. Ou o lavabo ou o banheiro vai estar bem ali próximo, ou ele vai estar dentro da casa. Esse banheiro que eu preciso disponibilizar para o meu convidado, o que eu tenho que fazer? Deixar ele organizado, né? Então, se eu não tenho um lavabo, eu tenho um banheiro onde as pessoas da minha casa utilizam para tomar banho, então eu tenho que ter esse cuidado. Antes do meu convidado chegar, se alguém utilizou o banheiro, se alguém tomou banho, eu tenho que ir lá, dar uma ajeitadinha, seca, né? Porque não pode deixar o banheiro molhado.
não é legal, né? Não é simpático, um banheiro tudo molhado, as toalhas tudo pendurada, molhada. Então eu vou lá, eu recolho isso tudo e deixo tudo organizadinho. Verifico a questão do papel higiênico, se tem papel higiênico suficiente, né? Vou pro lado da pia e olho como que tá ali a arrumação da minha pia. Se eu tenho uma pia maiorzinha, que me possibilita ir colocando mais acessórios, eu vou colocando, né? Suponha-se que eu tenho uma pia onde eu tenho uma bancada e eu posso dispor alguns detalhes nela. O que eu poderia dispor no meu banheiro ou no meu lavabo que fica muito bom, fica muito simpático e é um carinho que eu tô demonstrando pro meu convidado? Bom, na parte onde fica ali a privada, né, onde fica o vaso sanitário, onde fica o vaso sanitário, eu tenho que ter o cuidado ali do quê? De estar tudo organizadinho e o meu papel higiênico, certo? O papel higiênico ali que tenha o rolo que está sendo utilizado, que tenha mais um. Fora dali, na pia, o que eu posso disponibilizar? Eu tenho que ter ali um sabonete, que seja em barra ou que seja aquele líquido. Eu gosto muito do líquido, eu acho que o líquido, você só aperta, sai ali, né, aquele tantinho e você já lava a mão. O que é em barra, às vezes fica molhado ali, né, fica cheio de espuma. Gosto muito do líquido, mas isso daí vai do gosto de cada um, né? Ou você pode disponibilizar os dois, porque pode ter convidados que gostem tanto do líquido quanto que gostem do sabão em barra, né? Então a gente precisa de ter o sabão. Disponibilizar também um creminho de mão é bem interessante. Então, um creminho onde a pessoa possa lavar a mão, ela vai enxugar e aí ela pode hidratar as mãos também. É bem interessante, é um carinho. Você pode disponibilizar ali um creminho de mão para que ela possa usar, né? Toalhas, né? Quando a gente está recebendo, a gente fica focada, na realidade, mais com o conversar, bater o papo e o andamento da comida que tudo tem suas fases, né? E eu vou fazer uma live ainda falando sobre isso. Tudo tem as suas fases. Tem a fase da entrada, depois tem a fase que começa, né? Toda a refeição, né? Então tem vários detalhes no andar de uma recepção. Então, com isso, o que acaba acontecendo? A gente fica focado muito lá e às vezes pode acontecer de esquecer do lavabo. Então, tudo que você já puder deixar ali, né, para facilitar e te ajudar, para você não precisar de ficar indo até lá, para poder verificar como é que tá tudo, o que tá acontecendo, é interessante. Então, se você tiver, como eu disse, uma bancada, uma pia grande, você pode disponibilizar toalhinhas de tecido e toalhinhas também que são de papel. Aí você pode disponibilizar essas toalhinhas de papel numa bandeja, e aí que são até mais higiênicas, eu até gosto mais das toalhinhas de papel. Então você disponibiliza aquelas e várias toalhinhas de mão. Então, quem gosta de toalhinha de mão, vai enxugar na toalhinha de mão. Quem não gosta, vai enxugar na de papel, né? Um cestinho para que ela possa jogar. Se você não quiser a de papel, só a de tecido, então é interessante que você disponibilize pelo menos umas 4 toalhinhas. E aí, se você conseguir lembrar que é interessante, de vez em quando, você dá uma passadinha pelo lavabo e ver como é que tá a situação, se você precisa de organizar alguma coisa. Bom, então já disponibilizei o sabonete, disponibilizei o hidratante de mãos e disponibilizei já as toalhas. O que mais que eu preciso para colocar no meu lavabo? Bom, como eu disse, a hora que a pessoa vai, todos os lugares que a pessoa for passar pela sua casa, é interessante que esteja arrumadinho e perfumado, fica muito gostoso e fica muito interessante. O lavabo não é diferente. Então, um spray para você poder espirrar ou uma velinha perfumada cai super bem. E tem tudo a ver e traz ali uma sensação gostosa para o ambiente. Então, disponibilizar uma velinha ali, você pode deixar uma velinha acesa, perfumada ou não. Se for perfumada, é interessante porque vai durar toda a sua recepção, o andamento dela todinho, o lavabo todo perfumado, né? Se não, espirra e pode acender uma velinha, isso aí é opcional. Também fica muito aconchegante, né? Bom, o que mais que eu posso disponibilizar aí para o meu lavabo? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu não fazia de primeiro, depois comecei a fazer e percebi o quanto isso é um carinho com o meu convidado. O que é? É você disponibilizar uma caixinha, um potinho, um bolzinho, que seja, com alguns remedinhos básicos de primeiros socorros. Então,
Eu disponibilizo sempre ali remedinho para dor de cabeça, né? De repente um sal de fruta para o estômago, um remedinho que seja, às vezes a pessoa fica meio embrulhadinha, né? Às vezes alguma coisinha ataca o fígado, de repente tipo um Epocler, sabe? Aqueles remedinhos líquidos, você pode disponibilizar isso daí. Remedinho para dor de cabeça, você pode disponibilizar também band-aid, né? Porque às vezes a pessoa faz um cortinho na mão e fica super sem graça, né? De falar para o anfitriã, você tem um band-aid? Então eu sempre deixo ali disponibilizado band-aid, lencinhos para limpar, né? A lente dos óculos também. Tem lugares, tem supermercados que tem essas caixinhas que vende. Qualquer hora eu tenho aqui em casa, eu vou passar no Stores e vou mostrar para vocês o quanto é interessante. É um lencinho para óculos de bolso, então é bem pequenininho assim a embalagem, vem um lencinho por embalagem. Então tem muitas pessoas que usam óculos e às vezes está embaçado, quer limpar, então tudo que você puder disponibilizar ali é uma forma de carinho, né? E eu percebi, eu de primeiro não fazia isso e a partir do momento que eu comecei a fazer isso nas minhas recepções, deixar esse potinho, né, com esses remedinhos de primeiro socorro disponíveis para os meus convidados, eu tive uma conclusão disso muito interessante. Eu percebi que eles começaram a ficar mais tempos na minha casa e também eu percebi que teve consumo disso. Então, a gente sabe o tanto que a gente disponibiliza dentro e a hora que termina a recepção, que a gente vai e começa a recolher, pôr as coisas em ordem, né, guardar, o tanto que fica. Então você fala, nossa, realmente durante a minha recepção teve algum convidado que precisou desse detalhe, né? Porque às vezes a pessoa começa a sentir dor de cabeça, né? Ou então o estômago não fica legal, fica meio embrulhadinho. E aí ele fica tão sem jeito de pedir para o anfitrião um remédio, né? Ele acha que vai incomodar, né? O convidado nunca incomoda, mas existem pessoas que às vezes pensam que vai incomodar. E aí o que elas fazem? Eu vou precisar de ir embora, né? Fica pouco tempo, espera só terminar ali a sobremesa e já vai embora, né? Então deixa de ficar mais tempo na sua casa, deixa de aproveitar mais a recepção que você está lhe dando, oferecendo para ele, né? E você perde de conversar mais com ele, de ter mais esse tempo com ele. Então esses remedinhos, né, de primeiros socorros são sempre bem-vindos e fazem toda a diferença. Quem por acaso assistir a live aqui e não tiver o hábito de disponibilizar esses remedinhos de primeiros socorros lá no lavabo ou no banheiro para seus convidados, faça essa experiência. Num próximo encontro seu, numa próxima recepção, disponibiliza e você vai ver a reação. Você vai ver que vai ter alguém que vai consumir. Você vai, na hora que você for pegar, for guardar, você vai ver que vai ter coisas que foram ali consumidas, que precisaram, que utilizaram. E aí você vai falar, nossa, que bom que eu fiz isso. Porque vai saber, né, às vezes, que pessoa poderia ter ido embora, às vezes tão cedo do meu evento, da minha recepção, e ficou mais por conta de ter encontrado algo que ela precisava, né? Então, é muito interessante isso, eu faço isso sempre e super indico. E quem não faz, faz essa experiência e depois vocês me falam, me contam o que vocês acharam. Outro detalhe que eu costumo deixar também é no lavabo ou no banheiro. Na parte de dentro, onde fica ali, né, perto, próximo ali ao vaso sanitário, eu sempre disponibilizo ali perto. Se você tiver alguma coisa perto, você põe, né? Eu sempre ponho também mais um bolzinho com absorvente dentro. Então, às vezes pode acontecer, uma das suas convidadas no meio da sua recepção, de repente entrar nos dias delicados, né? Começar bem naquele momento, acontecer alguma coisa, ela tem ali também. Ela vai no banheiro, ela vai ver que tem, né? Vai ser como assim, uma ajuda que caiu do céu. E ela vai com certeza utilizar isso daí. Ou ela já até veio, né, com algum, mas de repente precisou trocar, viu que você tem disponível. Então isso é um carinho, um agrado com o seu convidado. Então eu sempre deixo esses detalhezinhos que eu falei pra vocês disponíveis pro meu convidado. Então vamos recapitular aí o lavabo, porque eu acho que eu falei bastante detalhes pra vocês. Bom, no lavabo, o que é importante a gente verificar? Né? Se você tem um lavabo para receber, então aí acredito eu que vai ser menos detalhes para você verificar na hora de arrumar. Se for um banheiro normal que todo mundo utiliza para tomar banho, então você tem que ter uma atenção maior, né? Antes do seu convidado chegar, verifique como está o banheiro. Se precisar, seque, deixe ele arrumadinho, recolha as toalhas que não vão ser toalhas de mão necessárias para os seus convidados utilizar.
reponha toalhas, coloque toalhas limpas e coloque mais que uma toalha. Deixa disponível lá no seu lavabo umas 4 toalhas. Porque você pode se interter no momento da recepção e acabar esquecendo de passar pelo lavabo e de repente você deixou uma toalha só e aí ela começa a ficar molhada, ensopada, né? E as pessoas começam, às vezes tem pessoas que são assim, ficam até meio sem jeito de limpar a mão naquela toalha ensopada e começa a enxugar na roupa, né? Aí, se você vê a roupa da tua convidada com marcas de mão que foram secas ali, você vai ficar muito constrangida com isso. Então, bastante toalhas no lavabo. Se você tiver disponível, tiver como colocar toalhinha de papel, são bem-vindas também. Sabonete líquido ou em barra, ou os dois, como você preferir. Um creminho para as mãos, não esquece. Se você quiser velinhas com cheirinhos, né? Ou então velinhas sem cheiro também, se você for receber à noite, por exemplo, você pode utilizar velinhas sem cheiro. Se for durante o dia, você pode acender um pouquinho, sim, no lavabo, não tem problema algum, né, para dar um cheirinho. Se você não quiser as velas, aromatizador de ambiente cai super bem. Vai lá dar uma boa borrifada no seu lavabo, no seu banheiro, que vai ficar com um cheirinho gostoso. A hora que ele entrar ali, né, vai ser agradável, né, estar ali, tá? E também, o que eu falei? Sobre o bolzinho, né, de remedinhos de primeiros socorros, tá? E também mais um detalhe para fechar com chave de ouro aí o nosso lavabo, é colocar um vasinho de flor. Aí nesse cantinho precisa, né? Colocar um vasinho de flor, faz toda a diferença. E é um mimo. E se você pode tanto comprar flores no mercado e colocar num cachepozinho que você tiver, num vasinho, né? Compra um maço de flores, aí você corta, né? O tanto que precisar, né? Da haste dela. E aí arruma ela dentro do vasinho, como você pode também comprar um vasinho que seja de violeta, que seja um vasinho de violeta, uma florzinha barata, custa R$4 no mercado, R$5, um vasinho de violeta. Tem outras florzinhas que são super simpáticas nesse valor de R$5 um vasinho, baratinho, né? Ou compra um macinho de flor aqui, onde eu moro, em Bebedouro, um maço aí de astromélia, né? Ou daquela rosinha spray. Ele custa em torno aí de 8 a 10 reais. Vamos arredondar, porque geralmente é 9 e uns quebrados, né? Vamos arredondar. De 8 a 10 reais, né? Quando eu compro o maço da astromélia ou da rosinha spray para fazer algum arranjinho em casa, dá para fazer 2 arranjinhos, né? Então, se você tem um vasinho com a boquinha mais assim fininha, você faz um arranjinho, compra um maço lá de flor no mercado, pode ser. Se você não tem um vasinho, mas tem um cachepozinho que cabe, que dá certo por um vasinho aí, que seja de violeta, que seja de uma outra florzinha, que existe tantas florzinhas lindas, tem azaleia, tem um monte de flor linda no mercado. Ou que seja um vaso de orquídea, né? A orquídea geralmente é um pouquinho mais cara, R$18 aí um vaso de orquídea, né? Mas eu acho que é um investimento que vai dar uma cara diferente pro seu lavabo e vai fechar ele, vai ser a decoração que ele precisa e vai fechar, vai complementar, vai ficar perfeito. Então eu acho que vale a pena o investimento de uma flor natural pro seu lavabo, tá? Então é isso. Então eu falei pra vocês que eu ia falar detalhado sobre o lavabo. Então esses são os pontos que vocês precisam dar uma olhadinha na hora que você vai receber. São detalhes que fazem a diferença e que isso precisa estar tudo pronto antes do seu convidado chegar. Ok? Bom, então é isso. Bom, o seu convidado entrou pela casa, tá tudo organizado, onde ele vai passar tá tudo ok, certo? Tá tudo organizado, arrumadinho, tá tudo perfumado porque você espirrou, né? Aquele aromatizador de ambiente, tá tudo certo. Ele chegou no lugar onde vai ser a sua recepção, onde vai ser desenvolvido todo ali o evento. Já tem outros convidados, você já fez a apresentação para as outras pessoas, já pôs já um assunto para que comece aí uma interação entre eles. Outra coisa que é muito importante, falei na outra live e faz parte também do processo da hora que o convidado chegue, ter uma música ambiente, né? Então, tem que ter uma musiquinha de fundo tocando. Para que serve essa música ambiente? Para não ficar, sabe aquele fundo que tem hora que tá todo mundo conversando, de repente alguém para, fica aquele silêncio, né? Então, tá conversando, se parar por 2, 3 minutos, tem aquele fundo de música. E também a música serve para a hora que o convidado chega, ele se sinta acolhido. Não sinta
que ele chegou antes da hora, porque pode acontecer, né? Ele chegar, por exemplo, se não tem música nenhuma tocando, nada, tá tudo aquele silêncio, ele vai falar, nossa, será que eu cheguei muito cedo, né? Ele vai sentir que ele tá atrapalhando, que as coisas não estão organizadas e que ele chegou antes da hora. Então, a música já dá o tom de que você estava esperando ele. Se ele for o primeiro convidado a chegar, isso é interessante, porque ele já vai sentir que, nossa, cheguei na hora certa, estavam me esperando, né? Então, esse é o andamento e o processo até você apresentar esse convidado para um outro convidado. São as coisas que ele tem que sentir a hora que ele entra na sua casa e como tem que estar arrumado seu lavabo, se acaso ele vier precisar, né, utilizar ele, né? Ele tem que encontrar ali mais detalhes de acolhimento, tá ok? Aí eles estão interagindo, tal. Tá tudo desenvolvendo bem. Vou abordar mais um detalhe que eu acho que é interessante, que é a questão do seu look como anfitriã. Eu acho que eu vou falar do look hoje. Eu tô olhando aqui e eu acho que não vai dar pra falar mais muitos pontos sobre receber. A parte do arranjo central de mesa eu vou deixar para uma próxima live pra gente abordar, porque eu prometi pra vocês que eu não ia passar de 30 minutos, mas eu acho que não vai dar pra gente completar isso tudo. Vamos ver. Bom, vou falar sobre o look da anfitriã. A sua roupa, que você vai estar ali para receber o seu convidado no dia. O que você precisa de pensar? Que você é a anfitriã, né? E que você é que vai comandar todo o processo da sua recepção. Ou seja, você é a que vai andar para lá e para cá o tempo todo. É você que vai dar os toques e o andamento de toda a recepção. Então, você sabe a hora que vai ficar, o tempo que vai ficar servindo a entrada, a hora que você vai ter que trocar e trazer o almoço ou o jantar, né? Trazer aí o prato principal para ser servido. Então, você vai toda hora para a porta, você vai receber os seus convidados, você vai e volta o tempo inteiro. Você está ligada para que toda a sua recepção transcorra da melhor forma possível. Você dá o comando de todos os detalhes. Então, você precisa nesse dia estar vestida, né? Estar com calçados confortáveis e roupas confortáveis. Você tem que estar vestida de uma forma que você não se preocupe com a sua roupa, que você não precisa se preocupar com a sua roupa, e nem se o seu sapato tá apertado, tá doendo os seus dedos, tá desconfortável. Então, para esse dia, é uma recepção na sua casa. Não significa que você tenha que estar desleixada de qualquer jeito. Isso não, jamais. Mas você tem que procurar o meio termo e o equilíbrio. Estar com um sapato confortável, né? Se for, por exemplo, colocar um sapato que tem um pouquinho de salto, que seja um salto baixinho, ou que seja uma sandalinha aí, um sapatinho meio que, né, aqueles Anabela, mais baixinho, bem confortável, porque você vai ficar andando o tempo inteiro. A sua roupa, o seu look, tem que ser uma roupa aonde você fica confortável, não ser uma roupa muito apertada, porque se a roupa tá muito apertada, a gente fica toda hora tentando acudir a roupa. Então aí a gente puxa, estica, né? Aí a saia sobe, você puxa de novo, puxa, você senta, você puxa. Então, procurar colocar roupas, looks, que você não precisa se preocupar com esses detalhes. Você tem outras coisas para ficar olhando e se preocupando. A roupa tem que ser algo que esteja tão bem, que se encaixe tão bem no seu corpo, que você até esquece que você está vestida. Então, uma maquiagem leve, né? Apenas para não aparecer que você tá sem nada, algo bem natural e leve. Uma roupa que não seja muito decotada, que não seja muito apertada, que seja confortável, que não seja uma roupa curta, né? E que seja um sapato, né? Que complemente esse look e que seja confortável. Então, esses são os toques que eu dou para vocês na hora que você vai receber. Procure colocar uma roupa que te ajude no desenvolver disso tudo e não que seja algo que vai te atrapalhar, te causar, de repente, uma certa irritação, né, sobre estar com ela. E aí você vê que você tem que fazer uma coisa e outra, não dá tempo de você trocar. Então, já logo de início, coloque uma roupa confortável, tá? Bom, eu acho que eu vou falar sobre o arranjo de mesa. Vocês aguentam aí, né? Prometo ser rapidinha, tá? Bom, o arranjo de mesa, a hora que a gente vai montar a nossa mesa, vou falar só um detalhe e aí eu termino de falar mais a respeito dele na próxima live, já falo dos itens que a gente vai compor junto, tá? Então, sobre o arranjo de mesa, uma dica que eu já vou deixar hoje, porque esse final de semana tem feriado, né? E de repente todo mundo vai estar mais tranquilo, até mesmo para montar uma mesa gostosa para a família e já começa a olhar esses detalhes. No meu arranjo central,
quando eu vou fazer um arranjo, tem essa possibilidade de colocar um arranjo no centro da mesa, o que eu preciso de ter cuidado? Eu não posso, se eu for fazer um arranjo com flores naturais, sempre ter o cuidado e qual que é o tipo de flor que eu vou colocar no meu arranjo. Existem flores que elas possuem cheiros e algumas que têm tipo de um pólen que ele fácil cai nas coisas, né? E se encosta na roupa, mancha. Se eu não me engano, acho que é o lírio. Eu vou procurar saber direitinho, se eu não me engano é o lírio. Ele solta um perfume, um cheiro que nem todo mundo gosta. Muitas pessoas têm alergia e também solta um pólen de dentro dele que se cai na roupa, mancha. Então, procura sempre ver as flores que vocês vão pôr à mesa, se por um acaso essa flor vai causar algum tipo de transtorno. Pode ter pessoas que têm alergia àquele perfume, então no centro da mesa a gente não coloca nada que tem cheiro. No centro da mesa a gente pode pôr velas, mas que as velas sejam velas sem cheiro, sem perfume. No centro da mesa a gente coloca velas naturais, sem nenhum tipo de perfume, flores que não tenham perfume, né? E, inclusive teve até uma decoração que eu fiz de ano novo uma vez e eu usei uma flor que ela chama... Eu conheço ela por mosquitinho, mas tem um outro nome essa flor. Eu vou procurar e depois eu falo pra vocês na próxima live que eu vou abordar mais sobre arranjo central de mesa. E aí, essa flor, o que que acontece? Eu montei a minha mesa, né, pra virada do ano, pro ano novo, e essa flor tem alguma coisa nela que ela chama as moscas. E aí começou a virar um trupé, porque eu tinha montado toda a minha mesa já, e aquelas moscas e abelhinhas queriam vir naquela flor. Então, eu aprendi que aquele tipo de flor eu não coloco em arranjo central de mesa. Então, a gente precisa de ter um pouquinho de cuidado nesses detalhes, né? Eu vou fazer um arranjo natural, que flor que eu tô pensando em pôr? Essa flor tem cheiro? Essa flor solta alguma coisa, pólen alguma coisa, ela atrai algum tipo de bichinho, de inseto. Então, olhar isso e evitar não colocar esse tipo de flores à mesa. As outras flores que não possuem essas características são muito bem-vindas, com toda certeza, no meu arranjo central, tá? Se eu vou montar uma mesa e é para uma data comemorativa, nessa mesa, para uma data comemorativa, como, por exemplo, Carnaval, né? Páscoa, Natal, bom, que eu me lembro de mente são Halloween. Essas datas, a gente, quando vai fazer uma mesa temática, a gente procura usar elementos que retratem a data. E o que que acontece? Às vezes, a gente pode se empolgar e colocar elementos demais em cima da mesa. Então, para a gente poder mostrar para as pessoas que vão vir na nossa recepção que a gente montou uma mesa para aquela data e que a gente está comemorando, sim, não precisa de dispor muitos detalhes. Coloque 2 ou 3 elementos, é mais que o suficiente. Detalhezinhos que tem plumas, né, que podem soltar alguma coisa ali na mesa, tem que ter muito cuidado. Antes de colocar, chacoalha bem, espana, limpa todo esses enfeitinhos para depois você disponibilizar. E eles têm que estar disponibilizados a um espaço do prato. Não pode ter o prato aqui e logo aqui na frente já está o enfeite. Tem que ter uma distância para que não venha cair nada no prato do seu convidado. Porque você com certeza iria ficar muito constrangida se bem na hora que ele estivesse comendo, de repente viesse um ventinho e puf, justo no prato dele caísse uma pena do seu boá de carnaval que você pôs no centro da mesa. Então, a gente precisa de prestar atenção nesses detalhes também. Quando a gente vai fazer mesa temática, os arranjos que a gente vai montar no centro da mesa, muito cuidado, né? Sempre coloca menos elementos, que é para o arranjo ficar menor, mais longe dos pratos, dos talheres, das taças, tá? Para que não aconteça esses detalhes. E as flores, evitar as flores que tenham cheiro, que soltem pólen ou que atraem insetos, mosquitinhos, que nem eu falei para vocês. E as velas, se for fazer um jantar, são super bem-vindas, traz um aconchego, uma elegância incrível à mesa, porém elas não podem ser velas perfumadas, tá? Velas tradicionais, sem perfume algum, porque o perfume tanto pode causar alergia ao seu convidado, assim como a flor, né, que tem cheiro, que solta perfume,
Velas com cheirinhos a gente utiliza apenas no lavabo, tá? Deixa as velinhas aí com cheirinhos, com esses aromas deliciosos para colocar na entrada da casa, para colocar na sala, para colocar no lavabo, e deixa as velas sem perfumes para colocar na decoração da sua mesa, se assim você desejar, tá? Bom, então eu vou ficando por aqui. Passei um pouquinho dos 30 minutos, mas não passei muito, me controlei. E tem mais assuntos pra gente abordar sobre a questão de planejamento, do que pensar para decidir o que a gente vai colocar na hora de montar a nossa recepção. Tem mais detalhes para ser abordado, não consegui terminar na live de hoje, mas a semana que vem vou fazer outra live de novo e aí vou continuar falando sobre planejamento e vou abordar na live da semana que vem outros detalhes de outros assuntos pra gente pensar, né, analisar na hora que a gente vai receber. Bom, vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Um ótimo, excelente restinho aí de tarde e a gente vai se falando. Espero vocês a semana que vem. Beijo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem pelo direct do Instagram. Tem o Facebook, o Messenger. Pode me mandar mensagem, ou até mesmo mandar uma mensagem no meu WhatsApp. O link tá bem lá na minha página do feed do Instagram. Só clicar lá e me mandar mensagem. Estou aqui à disposição. Eu vou adorar ajudar vocês. Um beijo e eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Beijo!